Glórias a Deus, queridos. É sempre muito bom quando nós nos reunimos num retiro em que nós nos afastamos, em que nós nos retiramos com propósito. Eu estou aqui num diálogo interior com o Espírito Santo para saber como trazer tudo o que Ele tem ministrado ao meu coração, aos nossos corações, e especificamente nesses dias que Deus ministrou tanta coisa, e quando Deus ministra, Ele derrama a alegria do Espírito, e a gente vai entendendo, não só aqui, mas você vai vivendo a palavra quando nós entendemos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Quando é bom quando a gente entra nesses caminhos e o desenrolar desse caminho é alegria no Espírito, mesmo você passando por tamanhas aflições e afrontas e situações e dificuldades. E por incrível que pareça, nós somos daqueles que, quando ouvimos a palavra sofrimento, nós queremos longe de mim. Falamos igual Pedro: aparta-se, Senhor, não vai sofrer. E quando Jesus olha para Pedro e fala: arreda de mim, Satanás, você não sabe das coisas de Deus, somente das coisas dos homens. E Deus falou tanto sobre sofrimento nesses dias, porque todos vocês sabem de tudo que nós passamos. E eu vou tentar comunicar algumas coisas com vocês a respeito de tudo, mas eu quero abrir um texto com vocês que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, que tem sido um texto base. Quem sabe que as Escrituras são vivas? Você pode ler a Escritura hoje e não estar no mesmo lugar. Aí se você vai entender, ele não está repetindo a Escritura. Ele está lendo a Escritura de outro lugar. Amém? Assim é quando nós meditamos a palavra. A palavra de Deus, você pode ler a palavra hoje e de repente Deus te levou para um outro lugar e se você vai ter uma outra dimensão da palavra. Amém? Eu vou ler desde o início aqui, quando Paulo está falando com o seu capítulo 1, quando Paulo está falando com seu filho na fé, Timóteo, e essa é a última carta do apóstolo Paulo, então ela é carregada de experiência, é carregada de peso, de vida. Amém? Lá no final ele fala assim: eu combati o bom combate, estando em vida. Porque muitos usam essa palavra quando lá no caixão ele combateu o bom combate. Não, o apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate estando em vida. Ele acabou a carreira estando em vida. Guardou a fé estando em vida. Já pararam para pensar nisso? A gente ouve muito esses textos quando a pessoa está lá no caixão e foi uma pessoa, um homem de Deus, e ele fala assim: olha, acabou a carreira. Mas sabe, esse homem, apóstolo Paulo, ele foi aquele que falou assim: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas eu decido viver mais um pouco com vocês. É como se o homem tivesse ganhado uma autoridade sobre a morte. Porque esse homem, o apóstolo Paulo em si, ele recebeu tamanha revelação do poder da ressurreição. E, queridos, Deus tem ministrado muito forte
para nós, e é um tema que você precisa estar mais curioso, atento e mergulhar mais sobre ele, porque o poder da ressurreição é para nós hoje. Porque o poder da ressurreição não opera no âmbito natural, ele opera no âmbito daquele que passou da morte para a vida. Amém? E nós fomos predestinados para andar nesse poder da ressurreição. Amém? Somzinho de fundo. Cheio. Amém. Então vou começar lendo aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas. Lembrado das tuas lágrimas. Lembrado das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria. Enfim, eu vou ficar por aí. Não vou entrar muito aqui não. Mas, quando eu estava meditando sobre essas coisas, e Deus começou a falar algumas coisas a respeito do Getsemane. Getsemane é o início da jornada de crucificação de Jesus. É o início do sofrimento de Cristo. E Getsemane significa lagar de azeite. O que é feito nesse lugar? Eu poderia ter trazido até um vídeo aqui, mas lá em Israel tem tipo um lugar onde passa uma pedra que rola, e essa pedra era empurrada por um burrinho, que vai sendo empurrado e a pedra vai rodando e esmagando as azeitonas que estão ali para formar o azeite. Vocês entenderam? Então uma pedra muito pesada, que onde o burrinho é puxado, né, por uma pessoa, vai puxando e o burrinho vai fazendo a força de empurrar aquela pedra, né, que é travada numa haste, e vai esmagando para formar o azeite. Isso significa Getsemane. Não por acaso significa isso. Mas nesse lugar, Jesus, literalmente, ele estava sendo esmagado. Sabe, antes de Jesus ir para Getsemane, ele teve o momento da ceia. O momento da ceia foi o momento em que é revelado um traidor. E ele fala, aquele que mete a mão no prato comigo, aquele que está comendo comigo, ele vai me trair. Amém? E Jesus, falando da sua necessidade, da sua morte, Pedro vem e fala, não, Senhor, você não vai morrer. Querendo impedir que Jesus passasse e trilhasse esse caminho de sofrimento, de morte. Porque se ele impede isso, ele impede a outra dimensão. Porque Deus quer sempre que nós andemos na outra dimensão. Amém? Deus quer outra dimensão para nós. E às vezes nós não entendemos, nós queremos viver na dimensão, nós queremos viver na dimensão de se afastar do sofrimento, de brigar pelos nossos direitos, de lutar pela nossa vida, porque era isso que Pedro queria fazer com Jesus. Não, Senhor, não vai. E naquele momento Jesus fala assim, aparta de mim, Satanás. Você apenas cogita das coisas dos homens e não de Deus. E Jesus vai para o Getsemane e chama Pedro, Tiago, João,
Aí vocês devem ter lembrado do barquinho. Não é barquinho nesse momento, é um lugar escuro. Ele estava indo para o Getsemane. E nesse lugar, Jesus tem tamanha angústia. Ele tem um tamanho sofrimento. Um sofrimento interior inexplicável. A ponto dele dizer, a minha alma está profundamente triste. Está profundamente triste. Quer dizer, muito importante você entender cada sofrimento que Jesus sofreu e sentiu. Porque isso tem a ver com a nossa história. Tem a ver com a nossa realidade. Tem a ver com aquilo que às vezes passamos não na dimensão dele. E às vezes nós não entendemos o que passamos. Nós queremos o evangelho em que, não, eu não sofro nada. Jesus levou tudo. Amém? Mas tem coisas que para se manifestar uma dimensão, você tem que trilhar o caminho de Jesus. Aí a gente entende aquilo que diz a palavra, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Porque ele abriu o caminho para um outro lugar. Para uma outra dimensão. Vocês estão me entendendo? Então Jesus está lá orando, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, e gotas, suor, sangue. Isso é um extremo de um emocional, de um sofrimento agudo que ele está vivendo. E quando ele vai ver os 3 discípulos que ele trouxe para interceder, eles estão dormindo. Falei, meu Deus, cadê vocês que estão intercedendo comigo? Aquele que orava no monte sozinho várias vezes, mas ele estava ali assumindo uma condição que era nossa e passando por uma situação que era nossa, vivendo algo que era nosso e sozinho vivendo aquilo. E de repente vem o seu amigo lá. O seu amigo vem em direção a ele e aparece. E ele fala, chegou o momento. Chegou o momento do Filho do Homem se entrega aos homens. Aí aparece Judas. E Judas chega até ele e Jesus fala, aparte de mim, Satanás. Não, ele não fala isso. Ele fala, que vieste, amigo? A que vieste, amigo? Jesus não está sendo falso. Ele não é falso, ele é verdadeiro. E é interessante, né? Porque ao contrário de Pedro, na hora que viu Judas, na hora que viu os soldados, ele já meteu a mão na espada. Vem pra você ver. Vem! Carregado da sua justiça. E Jesus fala, peraí, Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu oraria o Pai? Ele faria justiça por mim? Ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Mas convém que se cumpra isso. É muito importante eu falar nesse momento que se cumpra isso. Porque nós estamos vivendo um tempo profético. O que me traz muita alegria. Tempos proféticos. Isso quer dizer que nós não estamos ao acaso. Nós estamos abandonados. Jesus se sentiu abandonado na cruz, mas ele estava vivendo um tempo profético. Sim ou não? Jesus se sentiu abandonado lá no Getsemane, mas ele estava vivendo um tempo profético. E às vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos pessoas que se afastam de nós, e nesses momentos, são momentos de dores que nós vivemos, que são agudas. E quando Jesus começou a ministrar ao meu coração, eu estava tomando banho e falando sobre
Para Deus ministrar comigo, só começa a falar uma palavra. Getsemane, Getsemane, Getsemane. Eu estou entendendo. E quando o Espírito Santo começou a ministrar na tristeza do meu coração a respeito disso, diante de todas as adversidades e todas as situações e circunstâncias, e quando eu pude perceber que estava vivendo um cenário parecido, surgiu uma alegria no meu coração, tremenda alegria, uma alegria inexplicável, porque era o anúncio da ressurreição. Porque era o cenário da ressurreição que Jesus estava vivendo. A Bíblia diz que ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, e quanto é vergonha! A Bíblia diz que ele desprezou a vergonha, mas hoje está assentado ao lado de Deus. E Deus começou como um rio a despejar um monte de coisa no meu coração. Despejou. Como um rio. Eu comecei a alegrar com cada sofrimento, com cada decepção, com cada abandono, com cada traição, com cada situação que nós vivemos muito perto e muito parecido. E vocês que estão perto de nós sabem de tudo que nós vivemos. E cada situação. Mas a verdade é que o cenário era um cenário profético. A cruz é um cenário profético. E nós estamos vivendo um cenário profético. Porque a Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, porque existia uma alegria proposta. Queridos, nós precisamos saber sofrer. Nós precisamos saber sofrer. Eu não estou falando de saber sofrer, não é se conformar com o seu sofrimento, mas é se conformar com o sofrimento de Cristo. Você entende que o apóstolo Paulo fala? Conformando-me com os sofrimentos de Cristo. Porque quando eu me conformo com os sofrimentos dele, eu trilho uma alegria que está me esperando, de algo que está me esperando na ressurreição. Eu crio uma expectativa, uma esperança, a esperança da glória. Por isso que a palavra de Deus diz: a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Aí a gente entende aquilo que o apóstolo Paulo fala. Em mim está operando morrer, para que a vida de Cristo se manifeste em mim. Aí você entende que ele fala assim: a tribulação está produzindo um peso. A leve e momentânea tribulação está produzindo. Queridos, que produz uma fábrica. Nós precisamos ver tribulações como matéria-prima. Precisamos olhar para as circunstâncias e ver matéria-prima. Precisamos olhar para as nossas fraquezas e ver uma matéria-prima. Precisamos olhar para as nossas angústias e ver uma matéria-prima. Esse lugar não é um lugar de tristeza. Esse lugar não é um lugar de vergonha. Esse lugar não é um lugar de nós agirmos a nossa carne. Não. É um lugar de saber esperar nele.
exaltando-se debaixo das potentes mãos de Deus, porque Ele a seu tempo nos exaltará. Vocês entendem, queridos? Essa verdade tem tomado o coração aí, voltando nas lágrimas de Timóteo, ele diz assim: estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria pela recordação que guarda da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Queridos, em vocês habita uma fé. Aí ele dá um conselho: por essa razão, eu te admoesto que você reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Bota em atividade isso que Deus colocou em você. Bota em atividade o seu espírito. Reanima o seu espírito. Se eu fosse dizer aqui, traduzir, ore em outras línguas, alegre-se no Senhor, espere nele, confie nele. Aí ele fala assim: por quê? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Porque nesses momentos, a tendência da nossa carne é se acovardar. Ou você é covarde no extremo de querer arrancar a orelha de um, ou você é covarde no extremo de fugir da situação e de se isentar. Vocês estão me entendendo? Vocês conseguem ver o cenário? Porque a covardia ela pode ser nos dois extremos. Um eu fujo, o outro eu vou com a minha força, a força do meu braço. Vocês estão me entendendo? Deus não nos deu espírito de covardia. É nesse momento que nós precisamos nos posicionar. É nesse momento que nós precisamos dizer: eis-me aqui. Isso que está acontecendo conosco é apenas uma matéria-prima da glória que Deus está se manifestando. Está manifestando. É nesse momento que nós realmente mergulhamos nele. É nesse momento que nós queremos orar mais, queremos nos entregar mais, queremos ofertar mais, queremos falar mais, queremos estar mais presentes. Não é momento de fugir, queridos. Amém? Porque ele está falando: Deus não nos deu espírito de covardia. E como Deus não nos deu espírito de covardia, nós precisamos saber nos posicionar nesse tempo. Esse tempo profético. Esse tempo em que a glória de Deus se manifesta em nossas vidas, queridos. É nesse tempo que a gente realmente decide ser um. É nesse tempo que Deus, você entende. Porque, queridos, uma vida sem esperança é uma vida sem combustível. Satanás, ele tenta pegar um cenário da cruz e tentar nos fazer desistir. Mas o apóstolo Paulo, ele continua falando assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Se Deus nos permitir, nós vamos entrar nesses assuntos. Aí ele continua assim: não te envergonhes. Eu vou fazer uma pergunta. Nós, especificamente, vivemos uma situação. E às vezes vem vergonha. Sim ou não? Vem vergonha. Sentimento de humilhação.
Mas ele diz aqui, ó, especificamente, não te vergonhes. Não te vergonhes. Portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, porque o apóstolo Paulo estava vivendo um cárcere. Que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Que sofrimentos que o apóstolo Paulo está participando? Do sofrimento de Cristo. Dentro dele, ele está dizendo, Senhor, o Senhor já passou por aqui. O Senhor já passou por aqui. A ressurreição é logo ali. O Senhor já passou por aqui. A glória é logo aqui. Passou por esse caminho. O Senhor passou por Getsemane. Passou por ali. E ele diz, participa com isso. Participa comigo dos meus sofrimentos. A favor do Evangelho. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Eu quero... Sei que nesse primeiro dia a gente está mais cansado de viagem. Eu já vou estar concluindo já. Mas eu quero abrir com vocês amados vivos com Cristo. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos. Queridos, eu não estou falando de um texto apenas. Eu estou falando de uma experiência. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Vamos entender isso, queridos. Vamos compreender esses sinais proféticos. Porque ele vai continuar dizendo aqui, olha. Para que também, quando a sua glória, fala, sua glória, for revelada, vocês exultem com grande alegria. Porque, queridos, a glória sempre se manifesta depois de um tempo de aflições, de angústias. Aí ele fala aqui, olha, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Estou lendo na NVI. Pois o Espírito da glória. O Espírito da, só para acordar. Qual Espírito aqui? Da glória. O Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Capite? Entende? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe. Está passando por um sofrimento, por uma aflição? Não se envergonhe. Participe do sofrimento de Cristo. Ele diz que não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo compreender? Aí você vai entender o que a palavra de Deus diz, que está lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz que todas as coisas cooperem para o bem. Todas. Coisas boas e coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E sabe qual é o propósito de Deus para você? Que está lá em Romanos capítulo 8, aquele que Deus predestinou, Ele chamou. Aquele que Ele chamou, Ele justificou. Aquele que justificou, Ele glorificou. Nós fomos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. Eu não estou colocando nesse sofrimento maldição, eu não estou colocando nesse sofrimento enfermidade, eu estou falando de situações que nós vivemos, e às vezes com pessoas, com circunstâncias, em que nós precisamos entender que essas situações são matéria-prima da fábrica da glória. Está me entendendo? Aí você entende a restituição. Aí você entende o cenário da cruz. Prensa, estava lá. Jesus sendo prensado, esmagado com azeitona. Porque estava sendo anunciado a glória de Deus. Mas nós precisamos entender que Pedro, ele nos impede desse lugar. Porque Pedro quer nos impedir de passar por isso. Enquanto Judas, o traidor, vai. Amém? Então Deus faz dos traidores apenas instrumentos para nos levar para esse lugar. Precisamos compreender, queridos, ter uma percepção espiritual das coisas, um cenário propício que nós estamos vivendo, um cenário da manifestação da glória. Aqui vieste, amigo. Aqui vieste, amigo. Amém, gente. Pai, muito obrigado pela revelação da Tua glória. Muito obrigado, Pai, porque a nossa carne é um grande uma inimiga nossa para querer nos impedir de viver essa glória, porque a nossa carne quer cortar a orelha de Malco, a nossa carne quer defender dessa situação. Não, Pai. Nós somos como ovelha muda lavada ao matadouro. Senhor, é aquele que nos leva e nos conduz para esse lugar em que a sua glória se manifesta em nós. E nós cremos, Pai, que sobre nós repousa o Espírito da glória do Senhor, esse Espírito da glória que ativa, esse Espírito da glória que nos alegra em meia situação, sem as situações. Por isso, Pai, nós te louvamos, Pai, por esse tempo em que nós nos alegramos em Ti, Pai, por cada cenário que estamos vivendo. Não por causa do cenário, mas por causa que vem depois. Porque vem algo depois, que é maravilhoso. Amém, queridos? Temos, porém, para terminar, de verdade, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí, o apóstolo Paulo, ele consciente disso, ele fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quanta matéria-prima, queridos, que temos à disposição dessa fábrica. Vamos nos alegrar. Vamos glorificar a Deus.
Vamos lá exultar, vamos colocar de pé, vamos nos exultar nele. Participa do sofrimento de Cristo, não se conformando com o seu sofrimento, mas se conformando com o sofrimento de Cristo, porque Cristo passou por esse lugar e chegou num lugar alto. Não se envergonhe, mas alegre-se. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela revelação da Tua glória sobre nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que começou uma boa obra e perfeita obra em nós e é poderoso para terminá-la, para completá-la, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.